A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, a você que abriu esse vídeo, nesse momento aqui, já estamos aqui para começar mais uma oração, esse propósito que nós temos aqui. E em nome de Jesus, eu quero meditar juntamente com vocês, que abrir esse vídeo aqui numa palavra rápida. Só leio, dá uma meditaçãozinha rápida aqui, porque já está tarde, para nós começar a orar aqui no 31º dia de campanha e propósito aqui, onde Deus está abençoando tremendamente e o céu já está aberto aqui. A graça de Deus já faz presente, a presença do Espírito Santo já está trabalhando neste momento. Então vamos ler uma palavra aqui que se encontra no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 46. Fala assim, 46 ao 50. A palavra do Senhor fala assim. Aqui, ó. Mateus 12, 46. A palavra do Senhor fala assim. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondendo ao que lhe trouxe o aviso, disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Indagou o Senhor Jesus. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra tremenda, poderosa. Vamos meditar rapidinho aqui, porque já está tarde, nós temos que começar a orar em nome de Jesus. Então você acompanha o raciocínio comigo aqui. Jesus estava pregando a palavra para os discípulos e trazendo ensinamento para o povo. E o que acontece? Ele estava falando sobre a estratégia de Satanás. Aqui, ó, antes dele falar isso, ele estava falando sobre a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos. E daí depois ele diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra a casa limpa. E ele volta com outros demônios. Antes disso aqui, Jesus estava falando sobre o sinal que era sobre o profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre daquele animal marinho. E ele estava falando sobre a crucificação dele, sobre a morte dele, que ressuscitaria o 3º dia. E esse era o sinal lá de Jonas, para a ressurreição dele. Voltando, prosseguindo sobre a morte e ressurreição dele, ele passa a falar sobre a estratégia de Satanás. Que quando a pessoa vem para a presença de Deus, quando a pessoa abandona o mundo, aceita Jesus, vem servir a Deus, passa a ser um cristão verdadeiro, genuíno, com fé, crendo na palavra, buscando a presença de Deus, o Espírito Santo começa a libertar, começa a purificar, começa a santificar, e a pessoa fica santificada com o Espírito Santo, etc e tal, andando em comunhão na presença de Deus. Só que por falta de vigilância ou algum outro motivo, não suportou as lutas, porque orou pouco, jejuou pouco, começou a olhar para o mundo e acaba extinguindo a vida espiritual, acaba enfraquecendo e acaba às vezes cedendo ao pecado. E esse demônio que tinha saído dele nunca para de lutar contra a vida dele para tentar derrubar. Outros demônios atuam também para tentar derrubar, porque quando a pessoa vem para a presença de Deus, o que acontece? Ela recebe o Espírito Santo numa conversão genuína
E ela começa a ter uma guerra espiritual contra Satanás e os demônios. E os demônios continuam sempre para tentar derrubar a pessoa da presença de Deus. E Jesus fala que ele volta para atentar a pessoa que estava ali. E a pessoa ali vacila e o diabo entra de novo na vida da pessoa, que aqui retrata sobre o desviado, a vida do desviado, que foi liberto, foi purificado, caiu no pecado, vacilou, não vigiou ou negligenciou a vida espiritual, a consagração e acabou caindo, não suportando as lutas, batalhas, guerra, e o diabo voltou novamente. E daí Jesus fala ali que o estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E daí ele fala que perversa é essa geração. Por que se torna pior? Porque quando a pessoa ainda não aceitou Jesus, é um ímpio, incrédulo lá no mundo que não aceitou Jesus, ela está sob a influência do príncipe da potestade do ar, está na natureza pecaminosa. E vive uma vida ali na ignorância. Ignorância porque ele não veio para a presença de Deus, não teve uma comunhão com Deus, um conhecimento real da verdade. Então ele vive na ignorância. Mas a partir do momento que a pessoa já aceitou Jesus, serviu a Deus e ela volta para o pecado, já não vive mais na ignorância. Ela já teve uma comunhão com Deus, já sentiu o Espírito Santo. E o que acontece? Por que se torna pior? Porque vem aquele demônio e traz mais 7 piores do que ele. Então a vida de uma pessoa que está afastada da presença de Deus é terrivelmente. O próprio Jesus falou ali que se torna pior. Pior por quê? Porque o ímpio está lá, não conheceu o Espírito Santo, não sentiu a presença de Deus real na vida, não teve comunhão com Deus. E além da pessoa estar presa aos demônios, presa a todo tipo de pecado, presa às legiões que estão na vida dela, ela ainda está com a consciência debaixo do juízo de Deus, porque ela sabe, ela provou do Espírito, ela provou da verdade. E o que acontece? Aí se torna pior também por causa disso, por causa da consciência do pecado, da condenação e do juízo. Isso que o ímpio tem com leve na sua consciência lá. Mas aquele que participa do Espírito Santo, da santidade, da verdade da palavra de Deus, o juízo na sua mente, na sua consciência é muito mais pior. Por isso que eu sempre falo, tem um macumbeiro que tem pacto com o demônio, tem um macumbeiro que sacrifica animais, pessoas, crianças, etc., e vive numa vida terrível, sendo escravo de todos os demônios, que não tem vida social, vive em cemitérios, vive trancafiado, fazendo todo tipo de ritual, restringido a todo tipo da vida social, porque é totalmente consagrado aos demônios. Esse macumbeiro, a vida dele lá nas trevas, não é tão pior quanto a vida de um desviado, que por mais que ele saia da igreja, saia da presença de Deus, e não se entrega completamente a todo tipo de pecado, ainda há uma misericórdia, uma graça de Deus ali segurando ele, por causa de intercessões, etc. e tal. Mas a vida dessa pessoa que se afastou é pior, se torna muito mais pior do que a vida de um macumbeiro, de um bruxo, de um que trabalha para entidades malignas. Voltando para a palavra de Deus, aqui Jesus está falando sobre a família dele. Estava trazendo o ensinamento da palavra. E nesse momento, a serva do Senhor, a Maria, e seus irmãos estavam querendo se aproximar dele para falar com ele. Só que a multidão estava atrapalhando, porque eles não podiam se aproximar por causa da multidão. E daí uma pessoa ali fala: mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí, querem falar com você. Daí Jesus estende a mão sobre os discípulos. Olha que coisa tremenda aqui, ó. Estende a mão sobre os discípulos e diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras e obedecem. São aqueles que obedecem o meu Pai Celestial. Aquele que faz a vontade do meu Pai Celestial. E o que isso significa? Significa que a pessoa pode estar na igreja, pode ser batizada, pode participar da ceia, pode ser um pregador, pode ser um cantor, pode exercer qualquer ministério na igreja, com sua carteirinha de membro. Mas para fazer parte da família de Jesus Cristo, vai muito além disso. Você precisa obedecer o Pai Celestial, obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo, obedecer a sã doutrina.
Se você exerce qualquer função na igreja e passou a todos esses requisitos da rituais religiosos, passou a todos esses requisitos para você fazer parte da comunidade cristã e participar de todas as atividades e do trabalho da igreja, mas você não obedecer à sã doutrina do Senhor, a palavra de Deus, você se torna reprovado diante dessa palavra. Porque fazer a vontade de Deus vai muito além disso. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a santificação. Fazer a vontade do Pai Celestial é ter uma vida de santidade na presença de Deus. Eu quero que você veja aqui comigo este versículo que está aqui na palavra do Senhor. Vai dizer, faz a vontade do Pai Celestial. Qual que é a vontade do Pai Celestial? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. Jesus falou que quem faz a vontade do Pai Celestial, esta vontade aqui, ó. Quem faz a vontade do Pai Celestial, quem faz a vontade do Pai Celestial, faz parte da família de Deus. E qual que é a família de Jesus Cristo? Qual que é a vontade do Pai? É a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e permaneça com o seu corpo em santificação e honra. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Para você que está na igreja, você faz parte mesmo da família de Jesus Cristo? Você faz parte da família de Jesus Cristo? Porque para fazer parte da família de Jesus Cristo, você precisa fazer esta vontade, a vontade do Pai, viver em santidade, ser santo no espírito, na alma e no corpo. Você está andando em santidade, você está obedecendo ao Senhor Jesus, obedecendo os ensinamentos do Pai Celestial? Você está andando em santificação e honra com o teu corpo, com a tua vida, etc e tal? Só que tem um porém. Para você fazer parte da família de Jesus Cristo, é necessário você ter uma compreensão de qual que é o processo que você precisa passar para você ser. E é a obediência da palavra de Deus. Se você está na igreja, você já com certeza você tem uma palavra, tem a Bíblia. Se o teu pastor, teu líder, não ensina a santidade, a responsabilidade não é somente dele, é tua também, porque você tem Bíblia, você pode examinar as Escrituras, você pode buscar o conhecimento da palavra de Deus para você ter um relacionamento verdadeiro, genuíno e profundo com Ele na santidade. E se o teu pastor é um pastor que prega a doutrina, prega a santidade, prega a consagração, prega uma vida plena de jejum, de oração, de consagração, de santificação, de busca, valorize o teu pastor. Valorize o teu pastor, porque está raro hoje em dia os pastores serem homens de oração. Está raro hoje em dia os pastores serem homens de jejum e consagração, que amam a palavra de Deus, que amam ensinar a palavra de Deus. Porque hoje em dia é muita gritaria, muita palavra de bênção, de vitória. Deus vai te levantar, você vai ser profeta, você vai ser não sei o quê, Deus está levantando profeta. E é vitória, é dupla honra, é não sei o quê, e Deus vai te exaltar. Vai para o evangelho para você ver se é isso mesmo. Isso daí só alimenta o ego humano, tá entendendo? A palavra de Deus diz aqui que quanto mais passar o tempo, mais difícil vai ficar para o cristão fiel. E eles estão pregando o quê? Um paraíso. Estão pregando um paraíso, enquanto o inferno está para acontecer na face da terra. Quero ver quando a igreja começar a passar as dores de parto, o princípio das dores mesmo, verdadeiramente,
Não começou ainda o princípio das dores, que é para preparar os verdadeiros para subir ao céu para o arrebatamento. Você acha que esse evangelho fraquinho, você acha que esse evangelho que não ensina a pessoa a ter uma vida profunda de oração, uma vida profunda de jejum, uma vida profunda de conhecimento da palavra de Deus, estrutura espiritual, de sabedoria espiritual, de discernimento espiritual, de visão espiritual, uma vida revestida de poder da autoridade, você acha que esse evangelho fraco vai dar suporte para esses crentes suportar o princípio das dores? Princípios das dores vai ser terrível. Existem profecias e pela própria palavra de Deus fala que agora nos últimos tempos muitos demônios, legiões se levantariam para enganar. Por isso que muitos estão enganados na casa de Deus. Professam Jesus, mas eles não fazem parte da família de Deus. Porque para fazer parte da família de Deus tem que ser espiritual, tem que ser santo, tem que ser fiel à Escritura, à palavra, separado do pecado, separado do mundanismo, separado de tudo aquilo que fere os princípios da palavra de Deus. Uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida dedicada à plenitude do Espírito Santo, da graça e da unção. Se você for ler sobre os heróis da fé, que fala lá em Hebreus 11, homens que não eram, que o mundo não era digno deles. Vamos ver aqui os heróis da fé, Hebreus 11. Olha o que fala aqui dos heróis da fé. Os heróis da fé. Pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou a arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Noé, o exemplo aqui de Noé. Deus falou que ia mandar dilúvio. Deus falou que ia inundar a terra. Ele foi fiel. Se fosse um crente carnal, poderia até dizer, mas como que vai inundar o mundo? É muita água. E não ia dar ouvido. Se fosse um crente desobediente, não ia dar ouvido. E sabe quem que hoje em dia não dá ouvido? O pastor. O pastor que não prega santidade, não prega contra o pecado, contra a vaidade, a carnalidade. Deus está avisando que vai vir o dilúvio, que vai vir o arrebatamento, e Ele não está preparando o povo para o arrebatamento, para a santidade, para estar preparado para o dilúvio. O significado do dilúvio aqui é o significado do arrebatamento que vai acontecer. E esse dilúvio é o quê? É a grande tribulação. Depois as taças da ira de Deus que cairão. E Noé foi fiel, pregou a justiça, estava pregando o arrependimento, estava pregando a santidade para a sua família ser fiel, obedecer a palavra de Deus em obediência a Deus. E foi salvo ele e sua família. Aqui, ó, homem de fé, que foi o quê? Pelo qual Deus condenou o mundo e ele se tornou herdeiro da justiça pela fé, herdeiro da justiça pela fé. Também vemos Abraão aqui, ó, que obedeceu a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Obedeceu a palavra de Deus, independente do que fosse acontecer com ele, ele foi. Saiu e foi, obedeceu a palavra de Deus. Também temos aqui, ó, um exemplo tremendo aqui, ó. Pela fé peregrinou na terra da promessa, em terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto, visão da salvação, visão da eternidade. Só anda pela fé quem tem visão da eternidade. Quem anda pela fé anda em santidade. Por isso que o apóstolo escreveu, nós não andamos pelo que vemos, pela vista,
Mas pelo que nós não vemos, nós andamos pela fé. E Abraão andou pela fé. Noé foi fiel, fez a arca pela fé. Teve a promessa cumprida. E depois da promessa cumprida do filho, Deus pede ainda o filho para ele. E o que acontece? Ele foi para entregar o filho ao sacrifício. Sabe o que é isso? Amava a Deus e era fiel a Deus. A fé verdadeira. Abraão é o pai. Pai na fé dos crentes. Tipificando o sacrifício de Jesus. Assim como o pai enviou Jesus, ali Abraão foi provado e foi entregar o filho para Deus. Coisa tremenda. Temos exemplo também aqui, de muitos outros aqui, de Moisés. Moisés rejeitou viver lá como sendo filho da filha de Faraó e vivendo lá no luxo, curtindo a vida. Por quê? Porque tá aqui, ele preferiu ser maltratado com o povo do que usufruir os prazeres transitórios, passageiros dessa vida. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, ainda foi usado como líder para liderar o povo. Tantos exemplos aqui, que foi pela fé que Deus fez, libertou o povo. Depois abriu o Mar Vermelho. E depois veio com a providência no deserto para o povo. Heróis da fé. Moisés, um exemplo de homem fiel a Deus. Também aqui tem outros aqui que diz homens que o mundo não era digno. Homens que o mundo não era digno. Que eles pisassem nessa terra. Homens de fé. Então, para ser filho de Deus, da família de Jesus Cristo, tem que viver pela fé. Uma vida de santidade. Uma vida de obediência. Uma vida guiada pelo Espírito. Uma vida espiritual. Para fazer parte da família de Deus. E você que ainda não aceitou Jesus, se você está vendo esse vídeo agora, e você você diz que crê que Deus existe, que Jesus existe, que Deus é maravilhoso e tal. Se você não obedecer essa palavra, não crê em Jesus Cristo, de fato, confessando como Deus Salvador e tendo compromisso com a palavra de Deus para fazer a vontade de Deus, você não é considerado filho de Deus. Para ser filho de Deus, é preciso você receber o Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo habita para santificar, para consagrar a vida do ser humano. Então nós temos os exemplos dos heróis da fé. Nós temos exemplo do próprio Cristo, que foi o autor e consumador da nossa fé. Então Jesus fala, dando ensinamento: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, aqueles que obedecem aos ensinamentos do meu Pai Celestial. Então nós precisamos obedecer, fazer a vontade do Pai Celestial, que é a santidade, a santificação de vida. Purificar o coração, purificar a mente, purificar os olhos, purificar os lábios, purificar a língua, purificar os ouvidos, purificar o espírito, alma e corpo, através da palavra, da oração, através da consagração, buscando mais do Espírito Santo de Deus, para nós estarmos preparados para o grande dia do arrebatamento que está prestes a acontecer na face da terra. E para você que, vou ler só uma palavra aqui, como que faz para fazer parte da família de Deus. Atos 3,19.
diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Quando você se arrepende dos seus pecados, quando você se converte, virando as costas para o mundo de pecado, para a tua própria vontade, você renunciando, e você colocando na presença de Deus, confessando Cristo, arrependido, o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. E você nasce na família de Deus, faz parte da família de Deus, porque você vai nascer de Deus. Para fazer parte da família de Deus é preciso nascer de novo. Nascer de Deus. Aqui no livro de João, nós podemos ver aqui, ó. Você quer fazer parte da família de Jesus Cristo? Você quer fazer parte da família de Jesus Cristo? Então você precisa nascer de novo. Olha aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. O que diz aqui? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então você precisa nascer de Deus. Para você fazer parte da família de Jesus Cristo, você precisa nascer de Deus. E para você fazer parte da família de Jesus Cristo, tem que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus se inicia com arrependimento, com fé, com confissão, com entrega completa. Se você não aceitou Jesus ainda. E se você está afastado, você quer fazer parte da família de Jesus Cristo, você precisa reconciliar, voltar para a palavra de Deus. Que o Espírito Santo começa a trabalhar na tua vida novamente e te santificar para você fazer parte da família de Jesus Cristo. E você que está na igreja e ainda não faz parte da família de Jesus Cristo, é muito difícil falar uma palavra dessa. Mas só que eu não posso ocultar a verdade. Eu não posso passar a verdade, maquiar a verdade. Tem muitos que são cristãos e fazem até obra, mas não fazem parte da família de Jesus Cristo. Como assim, irmão? Jesus falou. Mateus 7:21. Ele já dando um ensinamento ali, ele já disse, olha, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Então você diz, mas nós já sabemos, já conhecemos esta palavra, mas desperta para viver essa palavra. Para você despertar. Se você não estiver vivendo a palavra, você despertar para viver a palavra. E se você está vivendo a palavra, você reafirma a tua vida na convicção desta palavra. Entendeu? Não adianta eu querer trazer uma outra palavra se o Espírito de Deus está direcionando para nós nesta palavra. E eu só ia ler ali sobre a família de Jesus, que Jesus falou que só faz parte da família dele aquele que obedece a palavra do Pai. Então o que acontece? Não é só no mundo que está as pessoas lá que não faz parte da família de Jesus Cristo. Não é só no mundo, não. Tem muitos na igreja que não fazem parte da família de Jesus Cristo. E Jesus vai dizer naquele dia, eu não te conheço, aparta-te de mim. Por que Jesus vai falar isso? Porque ele não fez a vontade do Pai, não fez parte da família de Jesus Cristo. Ele não fez a vontade do Pai. Qual que era a vontade do Pai? A santificação. Por isso que Jesus vai dizer, aparta-te, que eu não te conheço. Você vivia em pecado, você vivia na carnalidade, no mundanismo, na vaidade. Carnalidade, mundanismo, vaidade. Você praticava o pecado, você não se santificou,
você não se consagrou, você vivia uma vida de aparência da igreja. Outros nem aparência de servo de Deus tem, porque estão tão parecidos com o mundo que você não vê diferença nenhuma. Então é tempo de despertar, tempo de despertar. Deus está falando aqui, ó, é tempo de despertar. O arrebatamento está muito próximo. É tempo de despertar, tempo de voltar o coração a se arrepender, a se humilhar, a buscar a consagração. Porque será terrível para aqueles que ficarem no arrebatamento. Uma das maiores vergonhas para aqueles que estão na igreja, que diz eu sou crente, sou evangélico, sou cristão, ficar. Imagina você, aconteceu o arrebatamento e você ficar. Você pastor, pregador, você jovem, você obreiro, obreira da casa de Deus, você que prega, canta, louva, todo mundo tem você como crente, como cristão. Aconteceu o arrebatamento e eles falaram, ué, você não era crente? Você não era cristão? Você não era servo de Deus? A maior vergonha vai ser essa para aqueles que ficar, para aqueles que se diz crente e vivem na carnalidade, que estão presos ainda à vaidade desse mundo, que não buscaram a santificação do espírito, da alma e do corpo, que não buscaram a plenitude do Espírito Santo, tiveram mais prazer nas coisas terrenas do que nas coisas espirituais, que não buscaram a plenitude do Espírito Santo para viver em santidade na presença de Deus. Então é tempo de despertar. Não somente o arrebatamento, eu sempre quando Deus me direciona para trazer esta palavra, eu sempre falo, não busque se preparar para o arrebatamento. Não busque se preparar para o arrebatamento. Busque estar preparado para morrer. Busque estar preparado para morrer, porque morrer você pode, assim como o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, mas pela palavra de Deus, algumas promessas, algumas profecias ainda têm que se cumprir biblicamente falando, mas Deus, ele é o dono do tempo, da eternidade, ele pode cumprir o que ele quiser, a hora que ele quiser. Ele é Senhor. Não busque estar preparado para o arrebatamento, somente, vou me preparar para o arrebatamento. Busque, eu tenho que estar preparado para me morrer, porque eu posso partir para a eternidade a qualquer momento, tenho que estar preparado. Busque andar em santidade, fiel a Deus. Tem uma frase, um pregador, um homem de Deus consagrado, que falou assim, o cristão tem que estar preparado para pregar a palavra e para morrer. Preparado para pregar e preparado para morrer. Sabe o que eu entendo nessa frase? Eu entendo que estar preparado para pregar é ser aquele obreiro aprovado que maneja corretamente a palavra da verdade. Aquele que defende a verdade, a santidade, a sã doutrina, aquele que não distorce a palavra para passar a mão no pecado dos outros. Aquele que não distorce a palavra para acobertar e tirar o peso do seu pecado. Porque muitos têm distorcido a palavra de Deus para tirar o peso do seu pecado. Para tirar o peso do pecado dos outros da igreja. Muitos têm distorcido a palavra de Deus. Uma distorção é a vaidade. A vaidade não é só orgulho, não é só autossuficiência. Não, a vaidade é a aparência falsa. A vaidade é o que está embutido no mundanismo dentro da igreja. E toda a igreja, todo pastor ou pregador que não vê a vaidade como pecado, não vê a vaidade como pecado, está muito mal espiritual. Muito mal espiritual. Está dando brecha para os demônios. Está dando brecha para os espíritos enganadores e para as doutrinas de demônio. Se você não vê essa vaidade, vaidade não é só orgulho do coração.
E o orgulho do coração traz essa vaidade da estética, da aparência também. O kit da pombagira, o kit da Jezabel, a aparência do mundo. Isso é vaidade. Isso é vaidade. A Bíblia diz: aquele que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, aquele que é puro de mão e limpo de coração, aquele que é limpo de mão e puro de coração, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E o que acontece? Precisa estar preparado para o arrebatamento. Sim, mas precisa estar preparado para morrer, para a morte. Pode você dizer: eu sou novo ainda, tenho a vida inteira para frente. E às vezes nem sabe que vão pedir a tua alma esta noite. Talvez todo o que você buscar de sonhos e projetos fora da presença de Deus, esperando para se consertar, se santificar mais tarde, não venha dar tempo. E por causa de projetos carnais, de você achar que você podia primeiro buscar tudo que você queria lá no mundo, para depois aceitar Jesus, não dê tempo. E você passe para a eternidade. Tem aquele exemplo ali do homem que Jesus falou: a minha colheita deu muito bem, muito boa. Eu vou encher todos os meus celeiros, vou fazer celeiros maiores, vou encher todos eles. E vou dizer para a minha alma: come, bebe e folga. Daí Jesus diz: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem quer? E será que Jesus não está falando, o Espírito Santo não está falando para você agora: louco, louco, o que você está preparando para quem quer? Talvez o teu tempo de vida na face da terra está se findando. O tempo está acabando para você se arrepender, para você se converter, para você de fato ser um servo de Deus verdadeiro. Será que você não está mais preocupado com as coisas dessa terra do que as coisas espiritual? Será que você não está mais preocupado com dinheiro do que com o Espírito Santo? Será que você não está mais preocupado com qualquer outra coisa deste mundo terreno, que acaba, que passa, do que com a eternidade, com a salvação? Eu falo que muitos não chegaram nem a ser salvos ainda dentro da igreja, nem a conhecer a salvação ainda dentro da igreja. Quando a pessoa é salva de fato, que ela conhece a salvação, olha, para ela não existe outra coisa mais importante do que a comunhão com Deus, que é gloriosa, maravilhosa, nada mais. Entendeu? O primeiro lugar é a comunhão com Deus, é a salvação. Quem recebe a salvação se desprende de tudo deste mundo. Usa deste mundo como se não usasse. Vive nesse mundo como se não vivesse. Por quê? Porque ele trilha o caminho da fé. O Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus, de fé em fé, para a salvação daquele que crê. Ele vive pela fé, na fé. O Espírito de Deus habita nele, já não é mais ele, mas é quem? Jesus Cristo. Agora eu pergunto para você, irmão, irmã, se pode dizer assim: eu não vivo, Cristo vive em mim? Ou você, se você parar e pensar nessa palavra, como que eu vou falar que Cristo vive em mim, o Espírito Santo vive em mim, e eu ainda estou preso à carnalidade? Eu ainda estou preso aos desejos carnais. Você acha que Jesus vivia no pecado? Você acha que Jesus tinha desejos carnais? O homem que na sua boca não houve engano. O homem que foi perfeito. Em tudo foi pecado, foi tentado, externamente. Mas em nada pecou. Jesus não foi tentado no coração.
porque a natureza dele era santa. Ele foi tentado externamente em tudo, mas não pecou. E agora eu te digo, irmão, irmã, você que está ouvindo essa palavra, era só para nós ler, mas o Espírito Santo direcionou. Se você está ouvindo esta palavra com sinceridade, Deus vai trabalhar, Deus vai levantar, porque a palavra de Deus é alimento. Nós estamos aqui, já era para nós ter começado a orar aqui, 31º dia da campanha. O mundo espiritual é mais real do que esse mundo físico. As coisas de Deus são poderosas. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem poder de transformação, de santificação. A palavra de Deus tem poder de salvação. Nós somos salvos pela morte de Cristo. Agora você imagine Cristo morrendo crucificado ali na cruz do Calvário. Imagina todo o poder que Deus usou ali. E tudo o que aconteceu entre ele ser crucificado e passar o tempo para morrer. E morrer, passar para a eternidade e ficar aqueles 3 dias. No mundo espiritual, cumprindo desígnios, etc. e tal. E depois de 3 dias ele ressurgir. Imagine tão poder glorioso da morte não poder reter ele. Sabe por que eu estou falando isso? Porque aqui, ó, examinais as Escrituras, porque cuidais ter delas a vida eterna. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós somos salvos pela palavra de Deus, somos libertos pela palavra de Deus através do Espírito Santo. Você que não dá importância à palavra, não ama a palavra, não treme diante da palavra, não tem prazer na palavra, você não tem o direito de dizer que é servo de Deus, que é cristão. Porque se você é cristão e tem o Espírito Santo, você tem temor, reverência, você ama e tem prazer ao mesmo tempo. Porque a palavra de Deus é a tua vida. Porque o Espírito que habita em você é o Espírito desta poderosa palavra. A crucificação de Jesus na cruz do Calvário foi tão forte, a manifestação da glória de Deus, da onde ele venceu a morte. Primeiro ele venceu o pecado, depois venceu a morte, triunfou sobre principados e potestade. Imagina tamanho poder e glória. E este poder e glória está na palavra de Deus. Por isso que eu digo, se o Espírito de Deus está na tua vida e você vive esta palavra, você é poderoso em Deus, meu irmão, minha irmã. Você é poderoso em Deus para triunfar sobre principados e potestade, sobre todos os demônios do inferno. Você subjugou todo o pecado da tua vida. Você subjugou este mundo de treva, este mundo corrupto, governado pelo príncipe da potestade do ar e as legiões do inferno. Se você vive esta palavra, se você tem o espírito desta palavra, nada mais do que isso que eu tenho falado é o que você tem que testificar na sua vida. Você não precisa provar para o homem, não. Você precisa provar, sabe para quem? Para aqueles que habitam o mundo espiritual. Aquele que Jesus falou, pisarão escorpião e serpente e toda a força do inimigo. Então é isso. A palavra de Deus é poderosa. Terminar aqui porque já está acabando o tempo aqui, ó. E eu posso perder esse vídeo ali. Você quer ser filho de Deus? Aceita Jesus. Verdadeiramente se arrependa dos seus pecados. Creia na palavra. Se entregue ao Senhor com choros e gemidos. Se humilhe pelo seu pecado. Confesse diante de Deus, crendo verdadeiramente em Cristo.
para que você possa ser alcançado por esta graça que salva. E se você é um crente que ainda não é fiel a Deus, não anda em santidade e obediência à palavra, é tempo de você se arrepender e se consertar. Porque você pode partir para a eternidade, não dá tempo de você se arrepender. Se arrepender da tua prostituição, do teu adultério, da tua fornicação. Se arrepender da mentira. Se arrepender da injustiça. Se arrepender da fofoca, da calúnia. Se arrepender da inveja. Se arrepender de todos os pecados que você tem ocultado no teu coração, na tua mente, porque muitos não praticam, mas tem ali, ó, escondido, os pecados de estimação no coração. Por isso que não consegue ter vida de oração, prazer na oração. Por isso que não consegue ter vida de consagração, de jejum, ter prazer na oração. Por isso que não consegue compreender, entender, nem ter prazer nesta palavra. Porque ainda está com os pecados de estimação no seu coração. Mas diante desta palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração humano, daquele diante dele, que é o próprio Cristo, todas as coisas serão vistas claramente. Nada fica oculto diante desses olhos como chama de fogo, desse Deus tão glorioso, o Deus da Bíblia. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Elias.